Brasil, 29 de novembro de 2024. Foi publicada finalmente a lista dos 132 projetos selecionados para compor a programação dos espaços Caixa Cultural espalhados por 7 capitais brasileiras ao longo de 2025. Oficialmente, a representatividade regional e a descentralização são diretrizes da instituição. Está lá escrito na segunda página do regulamento do processo seletivo. Mas será que isso foi observado? Nesse vídeo eu vou fazer um raio-x dos projetos selecionados para tentar entender o perfil dos projetos e dos proponentes, para que a gente alinhe as expectativas e estratégias para o próximo processo seletivo. Aliás, se inscrevendo aqui no canal e habilitando as notificações, você vai ficar sabendo quando ele for aberto. Então, se inscreva e habilite as notificações. Se você achou ou tem a impressão de que o número de projetos selecionados foi menor nessa edição do processo, você acertou. Entendamos, no entanto, que agora foi fechada uma programação na janela de um ano só, e o edital anterior abarcava um pedacinho de 2023 e todo o ano de 2024. Como os espaços culturais não sofreram transformações, a ordem de projetos contemplados por linguagem ficou mais ou menos igual. Música contemplou 36 propostas e segue sendo a linguagem queridinha. Artes visuais contemplou 29 projetos e artes cênicas teve um ganho proporcional interessante, aprovando 28 ações. Fechando a lista, temos as 15 propostas, melhor dizendo, cinematográficas de festivais e mostras, as 12 performances na área de dança e outras 12 propostas na categoria vivências. Não havia a exigência, no momento da inscrição, de aprovação prévia na Lei Rouanet. Mas será que isso foi levado em conta no processo seletivo? Fazendo uma consulta por amostragem na plataforma Versalic, eu verifiquei que nenhuma das ações que eu chequei já se encontrava na condição de habilitado. É possível que isso seja feito nos próximos meses, mas o fato é que isso não teve tanto peso assim, pelo que eu verifiquei. Agora, vocês lembram que podiam incluir nas suas propostas todas as unidades que vocês quisessem? Qual é a chance concreta de passar para mais de uma unidade se o seu projeto for selecionado? Segundo o resultado publicado, 79% das propostas selecionadas ficaram com apenas uma cidade. 11% vão poder circular em 2 cidades e as propostas que prevêem de 4 a 5 cidades somadas responderam a 10% das ações. Então, a vida real dos projetos no Caixa Cultural é fazer uma cidade só. O regulamento também permitia a inscrição de proponentes sediados em estados que não têm uma unidade Caixa Cultural. Isso fez diferença? Eu diria que fez uma senhora diferença. 86% dos projetos selecionados são de estados que possuem unidades Caixa Cultural, que são apenas 7 estados. Outros 14% de projetos selecionados são de proponentes de estados que não dispõem de unidade Caixa Cultural. Se você incluir na conta o Distrito Federal, o Brasil possui 27 estados, e 12 deles não tiveram sequer um proponente contemplado na Seleção Pública Caixa Cultural 2024-2025. Não há ações artísticas, por exemplo, de proponentes do Maranhão, do Espírito Santo, do Mato Grosso e da Paraíba, só para ficar nesses 4 exemplos. O estado mais bem-sucedido na aprovação de propostas foi o Rio de Janeiro, com 32% da lista. São Paulo veio um pouco abaixo, com 21%, seguido de 3 estados do Nordeste: Pernambuco com 15%, Bahia com 9% e Ceará com 6%. Geralmente, editais nacionais com alguma ingerência do governo se esforçam em montar uma seleção mais plural. Não foi o caso da Caixa. Com Rio de Janeiro e São Paulo respondendo por 53% das propostas, a gente entende que a Caixa raciocinou como uma empresa privada qualquer, privilegiando as áreas de maior relevância econômica. Nada de novo na boca do Caixa. Lembrando a você que o estado de origem do proponente não está publicado na lista de projetos aprovados. Essa informação eu tive que checar um a um porque me parecia relevante. Agora, existe uma linha curatorial precisa que a gente possa captar e entender a partir da lista de selecionados?
a gente não consegue conhecer o conteúdo profundo das propostas dos trabalhos. Mas pelo que o título comunica, a gente pode ter algumas pistas. Os projetos de artes visuais trilham um caminho previsível com coletânea de artistas específicos, debates estéticos muito autocentrados, com um espaço considerável também para linguagens num formato mais decolonial, foco na cultura popular, na arte urbana e também na contribuição indígena. A linguagem de cinema, que era específica para propostas de mostras e festivais, se mostrou bastante variada na característica de propostas selecionadas. Tem desde a Nouvelle Vague, uma tradicional linguagem francesa, uma tradicional escola cinematográfica francesa, passando também pelas coletâneas com um interesse muito específico do público cinéfilo, mas com alguma coisa presente ali de brasilidade no conteúdo de outras propostas. As poucas ações de dança aprovadas chamam a atenção pela quantidade de mostras e festivais que foram selecionados, mesmo que o edital não conduzisse necessariamente para isso. A linguagem de vivências tem de tudo um pouco, desde festivais literários até oficinas culturais. Essa me parece a linguagem do processo seletivo em maior transição. Fechando com teatro e música, vamos falar primeiro das propostas teatrais. Invariavelmente, o Caixa Cultural seleciona pelo menos uma remontagem de Nelson Rodrigues para ser apresentada invariavelmente em seu teatro no Rio de Janeiro, que se chama Nelson Rodrigues. Na seleção passada foi Bonitinha, mas Ordinária, e agora é A Falecida. Para minha surpresa, foram contemplados espetáculos musicais e ações destinadas ao público infantil. As encenações inéditas, tendo grandes nomes encabeçando os elencos, também foram selecionados, como de hábito, e isso não surpreendeu, assim como alguns festivais e mostras. Por fim, na linguagem da música, como de hábito, o concerto de Natal foi selecionado. No caso específico dessa seleção, aliás, mais de um concerto de Natal. Mais uma vez, a Caixa se propõe a selecionar nomes conhecidos do cenário musical, mas com roupagens inéditas, seja a partir de releituras de um repertório específico ou a partir de encontros entre mais de um artista. Também não me parece que há disposição curatorial da instituição em apoiar concertos instrumentais ou música de concerto, música de câmara, conjuntos sinfônicos, etc. Esse foi o meu comentário sobre o resultado da seleção pública Caixa Cultural, baseada nas informações públicas. Não dá para saber exatamente a característica de cada projeto, a qualidade daqueles que foram inscritos, mas parabéns a quem foi selecionado. Se você quiser trazer elementos novos para esse debate, use aqui o espaço dos comentários, deixe o seu like que me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.